Bom dia, queridos, graça e paz. Como é que estamos? Tudo bem? Manhã do dia 27 de agosto de 2026. Você agora também nos acompanha pela nossa rede social Facebook. Seja muito bem-vindo. E hoje eu quero trazer um texto para nossa reflexão que está no Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles quando ainda não havia um deles. E é sobre essa palavra que fala sobre a soberania de Deus nas nossas vidas pessoais que nós vamos orar agora a esse Deus soberano. Você, onde você estiver, coloca a sua vida diante do Senhor, suas necessidades, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Senhor Deus vivo, todo-poderoso, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, muito obrigado pelos benefícios, pela proteção e pela sua misericórdia. Ó Deus, obrigado pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. E em suas mãos, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco também em suas mãos a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido sobre a vida dos teus servos todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de vício, de prostituição, espírito de divisão, de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor. Mas que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Deus, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E toda causa, ó Pai, jurídica, financeira, que está amarrada, ó Pai, seja desamarrada neste dia, seja liberada em nome de Jesus. Esta é a oração do teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então o texto diz assim, de Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles quando ainda não havia um deles. Então esse texto fala sobre a soberania de Deus nas nossas vidas pessoais ou individuais. Então você precisa imaginar por um momento que você é uma folha de papel em branco, sendo cuidadosamente desenhada por um artista habilidoso. Cada traço, cada detalhe é planejado com precisão. Agora pense na sua própria vida. Cada experiência, cada sentimento, cada decisão, tudo já está sob o olhar atento do Deus Criador. Então, você se sente seguro desse entendimento? Então hoje nós vamos refletir sobre a soberania de Deus em nossas vidas pessoais. O Salmo 139, ele é atribuído ao rei Davi, um homem que viveu uma época de grande turbulência política e espiritual na cultura dos judeus. Os salmos serviam como orações e expressão de profunda intimidade com Deus. E até hoje o é. Então esse Salmo 139 em particular, ele expressa uma consciência clara da onisciência, onipresença e soberania de Deus. Lá no contexto cultural dos judeus antigos, e hoje também, mas principalmente naquela época, Deus era visto como o soberano absoluto, o criador do universo que sustenta tudo com a sua palavra. Então Davi, diante dos seus próprios conflitos e também diante das vitórias que ele estava tendo, ele reconhece que tudo está sob o olhar atento de Deus. Inclusive a formação no ventre materno, a geração no ventre materno e os caminhos futuros.
Então essa compreensão, ela tornou-se uma compreensão revolucionária. Por quê? Porque trazia esperança e segurança ao povo de Israel, que em sua época enfrentava nações hostis e conflitos internos, lembrando eles de que Deus é Senhor de tudo. Ou seja, mesmo Deus sendo soberano, Ele não impede as guerras, mas Ele nos fortalece nelas. Então, de uma maneira teológica, o Salmo 139 revela várias características essenciais de Deus. Mas vamos destacar aqui algumas. Primeiro, a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe nossos pensamentos, palavras e ações, porque Ele é onisciente. E a outra característica é a onipresença. Isso significa que Deus está presente em todos os lugares. Deus está aqui. Deus está ali com a minha esposa, com meus 4 filhos, onde eles estiverem. Deus está junto. Deus está junto com você. Deus está presente. Soberania de Deus. Deus controla e dirige toda a história, inclusive a nossa história pessoal. A onipotência de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. E Deus é criador e formador. Deus nos formou no ventre materno com conhecimento profundo da nossa essência. Cada características individuais de cada um foi Deus que colocou. Mesmo eu tendo irmãos, mas eu sou diferente em tudo. Igual a nossa digital, não existe uma digital igual, e foi Deus que fez, nos fez diferente. E quando a gente olha para o texto em si, ele começa dizendo: os teus olhos, refere-se à atenção ocular de Deus, uma metáfora de seu cuidado e vigilância constante. Indica que Deus observa e conhece tudo acerca de mim e de você. E ele usa o verbo no passado, ver. Os teus olhos viram no passado. Indica uma ação completa. Deus já viu tudo antes de acontecer. E a frase, meu corpo ainda informe, palavra que sugere algo sem forma definitiva, um molde ainda por fazer. Então mostra que Deus viu nossa essência antes de sermos formados. E uma curiosidade é que a palavra livro, que no mesmo versículo diz no teu livro, e a palavra livro sugere que nossas vidas estão escritas na mente de Deus, antes mesmo do nosso nascimento. Então isso revela a soberania divina que antecede e dirige o curso da nossa história. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de Deus me formar no meu ventre, Deus já me conhecia. Deus saberia que exatamente hoje, dia 27 de agosto de 2026, eu estaria aqui pregando essa palavra. Deus sabia. E na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E Isaías 46:10 diz: tenho anunciado o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então essas passagens reforçam a ideia de que Deus tem conhecimento completo e controle sobre nossa existência desde a eternidade. Eu não sei pelo que você está passando, mas o Deus onisciente, onipresente, onipotente é o Deus que abre portas e fecha as portas.
É o Deus que sabe todas as coisas e que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que o meu Deus sabe. O teu Deus sabe. Confie nele. Então esse texto nos traz algumas lições diárias para a nossa vida cristã. Primeiro é a confiança na soberania de Deus. Significa que mesmo nas tempestades da vida, podemos descansar na certeza de que Deus tem um controle absoluto da nossa história, da nossa vida. Segunda lição é o reconhecimento da nossa identidade em Deus. Nós fomos e somos formados por Ele, com propósito e valor infinito. A terceira lição é viver com propósito. Isso significa cada dia, cada decisão estar sob o olhar soberano de Deus. Então nossas ações devem refletir esse entendimento. Tudo está sob o olhar de Deus. E a última lição é entrega diária. Isso significa que assim como Davi reconheceu que Deus conhece ele desde o ventre, Deus conhece a nós desde o ventre, devemos entregar nossas vidas ao Senhor, confiando que Ele cuida de nós em todos os detalhes, porque Ele nos conhece até mesmo antes de sermos formados no ventre. Ele nos conhece. Se Ele nos conhece, é a Ele que nós devemos adorar. É a Ele que nós devemos confiar plenamente. Confie no Senhor. Não deixe que o desânimo te afaste da presença de Deus. Não deixe que o desânimo abale a sua estrutura, a sua fé. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia agradavelmente abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.